quintas-feiras, nós vamos aí estar, durante umas 6 quintas-feiras, trazendo ministrações surpresa para os irmãos. Geralmente os irmãos sabem que a gente trabalha com séries, a gente anuncia os temas antecipadamente, no dia, né, a gente divulga os temas, põe na internet, coisa e tal. Mas durante algumas quintas-feiras nós não vamos fazer isso, né? Vai ser sempre uma ministração surpresa, né? Minha, eu revezando com os obreiros, e então certamente Deus vai falar ao seu coração de uma maneira muito especial através dessas ministrações nas quintas-feiras. Eu creio que nessa noite Deus tem algo muito especial para o nosso coração, porque nós temos vivido dias, temos vivido tempos de um cristianismo extremamente descomprometido, em que as pessoas muitas vezes vão nas igrejas, mas quando elas atravessam aquela porta ali atrás, elas praticamente se esquecem que Deus existe. Elas não têm mais uma busca de Deus, né? Uma responsabilidade como cristãos. Basta a gente olhar o nosso país. Em todas as encrencas do nosso país, políticas, tem crente metido no meio, tem pastor no meio. Tem pastor desviando dinheiro de secretarias, de ministérios no país. Gente que era para poder viver o evangelho, estão dando não só mau testemunho, em alguns casos eu estou até em dúvida se essas pessoas são realmente convertidas, porque as coisas que nós estamos vendo são coisas assim muito escandalosas, né? E isso não vem de hoje, isso já faz tempo que isso tem acontecido. Os irmãos devem se lembrar desde o tempo lá que houve aquela grande divulgação de uma pessoa que recebeu propina e guardou dentro da cueca, né, o famoso dólar na cueca, os dólares na cueca. Naquela época se falou muito pouco, mas ali também era um pastor, irmãos. Era de uma grande denominação, filho de um dos pastores de renome do nosso país, é a pessoa que recebeu aquela propina. Então nós estamos vivendo tempos que parece que a questão religiosa, né, virou religiosa mesmo, porque cristianismo não é religião, amém, queridos? Cristianismo é alguém que conhece a Jesus e se converte e passa a ter um relacionamento com Jesus. Não é uma questão de seguir um código religioso, regras religiosas, só ir em algum lugar, sentar num banco de igreja, não é isso. Religiões existem milhares delas em todo o mundo. O cristianismo não é mais uma religião. O cristianismo, institucionalmente, ele é chamado de religião. Mas o cristianismo bíblico, ele é um encontro em que uma pessoa nasce de novo espiritualmente a conhecer Jesus como Salvador e passa a ter uma vida de relacionamento com Jesus baseado na palavra de Deus, né? Então não é questão religiosa, mas infelizmente parece que muitos estão vivendo realmente religiosamente o cristianismo, né? Sem uma transformação de vida, sem uma atitude diante do mal, diante do pecado. E hoje em dia, isso pesquisas já demonstraram, isso já estava profetizado por alguns teólogos cristãos muito piedosos, né? Eles diziam, olha, vai chegar um tempo que a palavra pecado vai desaparecer das igrejas. E realmente, você pode assistir os programas evangélicos, ninguém fala a palavra pecado, porque espanta o freguês. Ninguém dá oferta grande se começar a falar de pecado. Então você não vê mais ninguém falando disso nos programas evangélicos, você não vê isso sendo pregado, você não vê isso até mesmo dentro de igrejas, isso sendo ensinado, que é o pecado, que a gente tem que renunciar, que a gente tem que deixar, que a gente tem que viver uma vida que agrada a Deus, amém, queridos? E isso está sendo esquecido. Ninguém mais fala de arrependimento, de mudança de vida, de transformação, está desaparecendo. A nossa denominação está buscando resgatar isso, né, como igreja mesmo. Em todo o Brasil, o tema da Igreja Metodista Wesleyana, nesses últimos 2 anos, é discipulado, amém, queridos? Está ligado ao discipulado, né? Que é justamente levar as pessoas a conhecerem e viverem, né, uma vida que imita a vida de Jesus. Então eu creio que Deus, também através dessas surpresas que Deus vai trazer, certamente virá muito de despertamento, virá muito de renovo para as nossas vidas, virá muito essa atitude cristã, né, diante do mal, diante do pecado, e nós somos chamados então a viver essa vida. Eu quero convidar você nessa noite, nós vamos ler um texto
que está em Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículos 10 a 13. Eu vou colocar aqui a NVI, a versão NVI, que eu pesquisei e achei que é a melhor versão, que já facilita e já adianta as coisas. Porque tem algumas versões que eu vou ter que dar tanta explicação para dizer o que é, né? E a NVI já clareou nesse sentido, então já facilita, porque a gente ganha tempo e ganha condição de entrar mais profundamente em alguns pontos. Cânticos, então, dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, capítulo 6, versículo 10 a 13. Vamos ler juntos aqui? Acompanhem com a gente aqui, vamos lá. Vamos lá? Quem é essa que aparece como o alvorecer, bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como um exército e suas bandeiras? Desci ao bosque das nogueiras para ver os renovos no vale, para ver se as videiras tinham brotado e se as romãs estavam em flor. Antes que eu o percebesse, você me colocou entre as carruagens, com um príncipe ao meu lado. Volte, volte, Sulamita, volte, volte, para que a contemplemos, porque vocês querem contemplar a Sulamita como na dança de Manaim? Pai de amor, nós te glorificamos, pedimos a tua bênção sobre nossas vidas, tua palavra é viva, e que o Senhor fale para nós hoje, do teu querer e da tua vontade, em nome de Jesus. Quando nós anunciamos esse culto, nós falamos que provavelmente muitos nunca ouviram um sermão sobre esse texto. Eu não sei quantos aqui, quantos já tinham ouvido algum sermão, alguma palavra sobre esse texto, né? É um texto um pouco esquecido, né, na Bíblia. Mas nós sabemos, e Jesus deixou claro, né, que a palavra de Deus, ela é plena. Amém, queridos? Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, né? E Deus nos fala por meio dela. E então hoje eu quero pensar com você sobre este tema. E eu quero que você declare aí por irmão aí: existe uma dança que não devemos dançar. Fala para outro aí: existe uma dança que nós não devemos dançar. Bem, esse livro, gente, para quem não sabe, é uma ópera. Antigamente era chamado de ode, né? É o mesmo que ópera. Salomão, ele compôs esse livro, esse cântico, para o dia do casamento dele com Sulamita. Então, o livro, na verdade, é uma grande noite de casamento, em que corais cantam trechos da vida de Salomão com Sulamita, que foi a esposa da juventude de Salomão, da qual ele nunca deveria ter deixado. Amém, queridos? E depois a vida dele foi uma encrenca depois, quando ele deixou a Sulamita, né? E então essa ópera, ela não segue uma ordem cronológica. Se você começa a ler o livro de Cantares de Salomão, você percebe que ali já está falando, né, que ele leva ela para a sala do banquete, já tem um encontro nupcial. Aí depois começa a falar de trechos que parece mais um namoro, né, entre aquele homem e aquela mulher. Aí depois lá na frente é que aparece, é o caso aqui, que é quando eles se conheceram. Ou seja, o livro não segue uma ordem. O livro é um conjunto de lembranças, de reminiscências a respeito do relacionamento dele com ela. E através desse livro, Deus nos ensina muito também a respeito de vida conjugal, a vida de casal. Mas o livro também ele tem um caráter espiritual, um caráter profético, amém, queridos? Que a gente pode entender através também desses relatos. E hoje nós vamos principalmente fazer isso, perceber nesse relato o que foi, o que aconteceu e como a gente espiritualmente pode também aplicar essa palavra nas nossas vidas como cristãos. Bem, uma coisa também que é importante, né, que se diga, é que tudo começa, né, como é que começa essa história aqui? Como a gente já leu aí, aconteceu o quê? Salomão ainda era príncipe, ele não era rei ainda, ele era príncipe. E aí, ele foi encarregado pelo seu pai de cuidar das plantações, das vinhas, né,
e de tudo mais que era posse do reinado de Davi. E aqui no caso, o Salomão, ele então vai como príncipe com outros príncipes supervisionar uma região onde havia plantações de vinhas e de romãs que eram plantadas ali. Quando Salomão vai, então, e ele chega ali naquela região, daqueles pomares, de tudo aquilo, acontece o quê? Ele vê uma moça linda. Ela aqui é chamada de Sulamita, segundo a maioria dos estudiosos, esse não era o nome oficial dela. Na verdade, a palavra Sulamita é o feminino de Salomão, ou seja, mulher de Salomão, né? Se fosse hoje a garota de Salomão, né? Então ela é chamada de Sulamita, né? Igual se a Joanita, minha esposa, né? Ela fosse chamada de Elianita, né? É a menina de Elias, né? A moça de Elias. E também, curiosamente, nós temos no Novo Testamento uma personagem que foi Salomé, que fez uma dança profana, sensual, filha de Herodias, e ali diante daquelas autoridades ela faz uma dança que não agradava a Deus, não. E alguns até fazem uma relação, porque o nome Salomé também é a tradução do nome Sulamita, já trazendo para o contexto do Novo Testamento. Então, eu quero que a gente perceba algumas coisas aqui importantes nessa questão. Então, Salomão, ele vê essa moça, se você olhar lá no capítulo 1, né, de Cantares, a gente sabe que é uma moça muito bonita, é uma moça morena, né? Eu quero ler para vocês aqui. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículos 5 e 6. Olha o que ela diz. Eu sou morena. Não é o que está escrito aí? Capítulo 1, versículo 5. Ó, Cantares de Salomão. Vamos ler? Eu sou morena, porém formosa, filhas de Jerusalém. Como as tendas de Quedar. Quedar era a região da Arábia que tinha desertos. Então as tendas ficavam bem escuras por causa da poeira que pegava do deserto. E as cortinas de palácios também, por causa do tropel, dos cavalos, tudo também tinha uma cor escurecida. E ela se compara a cor das tendas e a das cortinas, né, que eram mais escurecidas. Então era uma linda morena, a verdade é isso, né? E ela até diz o seguinte no versículo 6, dá até para a gente pregar aqui contra racismo, né, usando desse texto aqui, mas não é o caso hoje. Olha o que diz aí, o que ela fala no 6. Não olheis para o eu ser morena, tá vendo? Não me discriminem por eu ser morena, por eu ter cor escura, né? E ela então diz assim, não olheis para eu ser morena, porque o sol resplandeceu sobre mim, né? Ela trabalhava nessas vinhas, tudo, então ela era muito queimada por sol, né? Era uma espécie de morena jambo, né? Vamos dizer assim, né? Queimada, né? Meio rosada por causa do sol. Os filhos de minha mãe indignaram-se contra mim, puseram-me por guarda das vinhas. A minha vinha, porém, não guardei. Então ela tinha a função de guardar as vinhas. Então ela estava lá guardando as vinhas, cuidando, e ela até diz o que estava fazendo, né? Ela diz lá, se você observar, no versículo 11, ela fala assim, desci ao bosque das nogueiras para ver o quê? Os renovos no vale, no texto que a gente leu inicialmente. Ó, desci ao bosque das nogueiras para ver o quê? Os renovos no vale, para ver se as videiras tinham brotado e se as romãs estavam em flor. Então ela estava como guardiã, como cuidadora daquelas vinhas, ela então estava nas vinhas. E de repente, Salomão olha e ele se encanta com aquela mulher. Ele acha ela linda, só que está a certa distância dela. E o que acontece então? Enquanto ele olha e fica, né, entorpecido, né, pela beleza, né, da que veio a ser a Sulamita, né, acontece o quê? Os outros príncipes que estão com ele vão na frente e cercam a moça com as carruagens. Olha o que diz aí, ó, versículo 12. Antes que eu o percebesse, você me colocou entre as carruagens. É o versículo 12 do texto que nós lemos. Antes que eu o percebesse, você me colocou entre as carruagens, com um príncipe ao meu lado. Então, olha só, Salomão olha, acha aquela mulher maravilhosa,
alguma coisa diz no coração dele que aquela vai ser a mulher da vida dele, que veio a se tornar a esposa dele. Mas aí os príncipes vão, cercam, inclusive um príncipe já se coloca do lado dela, e ela cercada pelas carruagens. Aí acontece o quê? Né? Eles pressionam essa menina, muito nova, uma jovem, eles pressionam ela a fazer uma dança. Olha o que diz o versículo 13. Volte, volte, Sulamita. Volte, volte para quê? A contemplamos. Algumas traduções dizem a vejamos, né? Nós podemos entender que eles querem que ela dance para eles. Eles querem ver isso. Era uma mulher bonita, eles queriam vê-la dançar. E aí, no versículo 13 ainda, diz assim, por que vocês querem contemplar a Sulamita como na dança de Manaim? Tem algumas traduções que diz 2 acampamentos, 2 exércitos, porque a palavra Manaim significa 2 exércitos. Você se lembra que Jacó, com o pessoal dele, se encontrou com um exército de anjos. Então formou 2 exércitos. A palavra Manaim não significa acampamento de anjos, gente, tá? A palavra Manaim significa 2 exércitos, tá? E a gente sabe que eram de anjos o acampamento, porque Jacó diz que viu, né? Jacó diz que viu esses anjos. Então ali foi um encontro de 2 exércitos. Por isso o nome ficou Manaim. Mas a palavra Manaim no hebraico é justamente isso, 2 acampamentos ou 2 exércitos, né, que se encontram. E por que a tradução melhor é manter o nome Manaim, como a gente está vendo aqui na NVI? Porque na Bíblia a gente não faz a tradução dos nomes no texto, porque aqui está citando uma questão geográfica, que é a dança lá da terra de Manaim, é a terra de um lugar chamado Manaim. Então não está falando que aqui está acontecendo um encontro de 2 exércitos. Então a melhor tradução realmente é essa, que a gente já vê direto, que fala da terra de Manaim, da dança de Manaim. Agora a questão é, que dança era essa? Porque ela se recusou de fazer a dança de Manaim, ela foge entre as carruagens, né? Ela corre e ela foge nas carruagens. Os príncipes começam a dizer para ela voltar, porque eles eram autoridades, os príncipes. E eles dão uma ordem para ela, volte, volte, nós queremos ver você dançar, né? E querem que ela volte, e ela não aceita voltar, ela foge, vai embora, e aí então chega Salomão e diz o quê? Por que vocês querem contemplar, ou querem ver a Sulamita na dança de Manaim? Então Salomão, e pelo que a gente lê também, mais no começo do livro, a gente percebe que Salomão depois, ele vai lá, né, na casa dela, ela diz lá no capítulo 2, no versículo 9, ela diz assim, o meu amado é semelhante ao gamo, ao filho do veado, né? Eis que estás detrás da parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. Ou seja, depois que os príncipes fazem esse papelão e querem obrigar a menina e ela corre, Salomão vai lá, começa a chamar em volta da casa e parece que deu certo, né? Porque depois ele se casa com ela, então ele me parece que vai ali se desculpar em nome daqueles príncipes e com isso, já que ele a admirou já de vez, ali começa então o relacionamento que deu o futuro casamento de Salomão com ela. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é porque ela se recusou a dançar a dança de Manaim. A dança, irmãos, e outra coisa, esse tipo de assunto, tome muito cuidado. Se você pesquisa na internet, cuidado. O que tem de heresia lá na internet sobre isso aqui, eu falei com a Ju, que eu fiz uma pesquisa assim mais geral, e eu vi gente falando o seguinte, não, a dança de Manaim é uma dança espiritual, que quando você orava, os anjos se aproximavam. O que é isso, gente? Não tem nada a ver esse negócio, né? Então, cuidado, quando você pesquisar na internet, e consulte a fonte. Porque muitas vezes está lá, né, um herege falando das coisas lá. Tem um esotérico falando coisa como se fosse evangélico. Então, toma cuidado, tá? Na verdade, a dança de Manaim, que ela se recusou a dançar, era uma dança sensual. Era uma dança como se uma mulher estivesse se oferecendo, como a dança que Salomé fez no Novo Testamento, em Marcos capítulo 6, versículo 22. Aquela dança era uma dança, vamos dizer assim, erótica. Era uma dança de oferecimento, como se a moça estivesse oferecendo o seu corpo.
E aquela menina, irmãos, demonstrou ter muito princípio mesmo. Porque mesmo aqueles príncipes insistindo, ela fugiu, ela não aceitou entrar na dança de Manaim. E depois Salomão vem e fala com os príncipes: por que vocês queriam, por que vocês pressionaram a menina para dançar uma dança dessa? Né? E o que é que eu quero que você hoje sessões para entrar nas danças de Manaim. Ou seja, para fazer coisas que desagradam a Deus. A dança de Manaim representa tudo aquilo que não honra a Deus, que não agrada a Deus, e que nós somos tentados, que nós somos pressionados a fazer, que nós somos convidados a fazer. Para isso ficar bem claro, né, para os irmãos, tem até uma canção que fala isso, não é? Todo dia o pecado vem. Todo dia vem as tentações. Todo dia as propostas vêm. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Vão te chamar para a dança de Manaim. Pode ter certeza disso. E não só vão chamar, como vão te pressionar para a dança de Manaim. Para fazer coisas que não agradam a Deus. E nós temos que ter uma atitude quando isso acontece. Nós temos que ser crentes firmes. Sabe, vão te propor maneiras, por exemplo, de você ganhar dinheiro que não agradam a Deus. Irmãos, por incrível que pareça, algumas vezes eu tive que até comparecer diante de autoridades para tentar resolver problemas de crentes que tinham se metido em coisa errada. Uma vez, orávamos, uma moça pediu emprego, orou pedindo emprego, e nós começamos a orar, os irmãos da igreja, não aqui, viu? Outra igreja que eu pastoreei. E ela, depois, falou: pastor, Deus abriu as portas, pastor, vou começar a trabalhar. E eu falei: glória a Deus, irmã. O que a irmã vai fazer? Eu vou trabalhar lá na Praça da Sé, comprando ouro. Falei: irmã, mas peraí, eu acho que esse serviço é meio estranho, mas é autorizado pela lei? Não é contravenção essas coisas? E no mesmo lugar lá, que se dizia comprar coisas, também se vendia outras, como atestado médico para quem não estava doente, diploma de formação para quem não tinha formação. E eu falei para aquela irmã: irmã, nem toda porta que se abre significa que é Deus. Não é porque essa porta se abriu, porque tem gente que tem essa mania, né? A primeira porta que abriu foi Deus. Não é assim, não. Nós temos que ter discernimento. E tem portas que elas se abrem e é laço. É para você cair na armadilha. E você tem que ter princípio cristão. E eu falei para aquela pessoa, falei: olha, não se meta nisso, minha irmã. Isso está errado. Essas coisas não agradam a Deus. Pastor, mas eu estou precisando de dinheiro, é o que apareceu. Mas nem sempre o que aparece vem de Deus. Aguenta, segura um pouquinho. Eu estou com vergonha que a igreja está me dando cesta básica. Nós não temos nenhum problema em te dar cesta básica. Nós amamos você. Mas ela temou, gente, e ela foi. O que aconteceu? Descobre. Teve aquele negócio, como é que chama lá? Que a polícia vem lá? Blitz, rapa, essas coisas aí, batida. Pois a irmã foi parar na delegacia presa, junto com o pessoal lá. E lá fui eu, tentar explicar. Ela pediu para ligarem, e me ligaram. E quando eu falei que era pastor, eles falaram assim: não, o senhor vai ter que vir aqui, porque está cheio de bandido que fala isso aí. Manda a gente ligar para algum lugar, e outro bandido que responde falando que é pastor, que é padre, que é não sei o quê. E eu tive que ir presencialmente, né, lá para explicar que ela era uma moça boa, e infelizmente aceitou uma proposta errada. Né? Por que a pessoa se coloca na dança de Manaim, sabendo que aquilo não agrada a Deus? É melhor fugir, é melhor correr. Amém, queridos? É melhor sair daquele ambiente.
Quantas pessoas estão aceitando a dança de Manaim? Quantos casais, jovens cristãos, não se guardam? Eles vão descaradamente para os motéis, para as coisas, e dizem que são cristãos, mas não têm coragem de renunciar. Eles abraçam a dança de Manaim e vão juntos, abraçados na dança de Manaim. Quantas vezes nós aceitamos certas propostas que desagradam totalmente a Deus? Tudo isso é dança de Manaim. São laços, são situações. E outra coisa, só da gente saber que algo não agrada a Deus, a Bíblia diz o seguinte, fala para o irmão aí, Deus ordena que nós fujamos até da aparência do mal. Tem coisa que nem é o mal, mas pode pegar mal. Então a gente evita, para não parecer que a gente está envolvido com o mal. E nós somos desafiados, irmãos, a não entrarmos na dança de Manaim, a dizermos não, a rejeitarmos aquilo que não agrada a Deus. Eu sei que isso que eu estou pregando, sei que está aí na internet, eu sei que esse tipo de sermão que eu estou pregando hoje não dá ibope, não dá curtidinha, ninguém vai colocar amei. Mas não me importa, importa é o que Deus manda, é a vontade de Deus. E Deus nos chama a não entrar nas danças de Manaim que são propostas a nós. Lá no trabalho pressionam. Às vezes a família, os que não são cristãos de uma família, pressionam os cristãos a fazer certas coisas. E começam a, de certo modo, até chantagear. Ah, mas você não está fazendo isso aí porque a sua igreja não deixa? Ah, o seu pastor não deixa, né? Você fazer tal coisa, né? E tem cristãos que acabam cedendo. Eles acabam voltando a fazer coisas que não agradam a Deus, a praticar coisas que não agradam a Deus, para agradar alguém, para agradar os homens. Um dia uma irmã chegou e falou assim, pastor, eu não estou indo mais em festa da minha família. Porque toda festa que tem, todo mundo enche a cara, bebe uísque, não sei o quê, né? Eu falei, olha, eu acho que você deve ir sim, mas você não precisa fazer o que eles fazem não, ué. Olha, leva sua coca, leva seu suco, né? E demonstre amor pelos seus parentes, ofereça orar pelo aniversariante, fala, olha, meu sobrinho está fazendo aniversário, eu queria fazer uma oração por você. Jesus nunca disse para a gente se isolar. Diga para o irmão aí, está escrito. Jesus orou, Pai, eu não peço que tu os tires do mundo, mas que os guardes de todo o mal. O que Deus quer é que você faça as coisas, mas sem se contaminar. Que você demonstre amor, demonstre que é cristão, seja onde você estiver. Vai ter uma confraternização do trabalho? Tudo bem, você pode ir. Você não precisa fazer, né, o que eles fazem. Ah, pastor, se eu for lá, vão me oferecer cerveja, bebida. Mas você não é obrigado a beber, ué. Você é um cristão. Não entra na dança de Manaim. Amém, queridos? Ela vai vir, a pressão vai vir. Pressionaram aquela menina, cercaram ela com carruagens. E falaram, dança a dança de Manaim para nós. E ela fugindo, eles ainda gritando, volta, volta, volta. E ela não obedeceu, ela fez o que era certo. Ela sabia que o Deus de Israel não se agradava daquela dança. E a gente não deve entrar em danças. E aqui, claro, estou usando isso no sentido figurado. Porque em Israel havia dança boa também, ué. Havia dança pelas colheitas, as moças faziam ranchos assim, dançavam até de mãos dadas. Havia as danças litúrgicas, né? Como Miriam dançou, né? Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, ela pegou um tamboril, diz a Bíblia, e ela começou a tocar e dançar na presença de Deus. Davi, ele dançou na presença de Deus, mas ninguém que levava Deus a sério ia dançar a dança de Manaim, né? Nós temos visto até na igreja coreografias tão bonitas, né? De dança, não é? Mas aqui
A dança de Manaim é uma simbologia de tudo aquilo que não agrada o nosso Deus. Eu quero, para a gente fechar essa palavra, eu quero ler alguns textos bíblicos rapidamente com você, mas rápido mesmo. Eu não vou dar explicações sobre esses textos, mas eu quero só que você leia o que diz a palavra de Deus. Em Tito, no capítulo 2, diz assim, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Versículo 12, Tito 2:12. Vamos ler bem forte? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste século sóbria, justa e piamente. Exaltado seja o nome do Senhor. Queria relembrar que renúncia ainda faz parte do Evangelho, meu irmão. É interessante que essa palavra renúncia no grego é o mesmo, tem até umas traduções, não sei se alguém tem aí, que diz renegar, renegando. Alguém tem aí? Não sei se alguém tem. Em Tito 2, versículo 12, ensinando-nos que renegando. Alguém tem essa palavra aí? Isso, olha lá. A irmã Marli tem, olha lá, renegando. Fala para o irmão aí, renegar é negar e negar de novo, quantas vezes for necessário. Nós somos chamados a dizer não para certas coisas. E quantas vezes nos oferecerem essas coisas, nós vamos dizer não novamente, até quando for necessário. Nós não vamos ceder. Nós não vamos entrar na dança de Manaim. Vamos ler outro texto. 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 15 e 16. Vamos lá. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Tem um sermão que eu vou fazer mais para frente, que eu vou explicar um pouco sobre essa palavra mundo na Bíblia, que é muito mal compreendida também, né? Por exemplo, aqui diz para não amar o mundo, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Mundo lá, em João 3,16, são as pessoas. Aqui não. Aqui é a maneira de viver das pessoas que não têm Deus, que é chamada de mundo aqui. É a maneira da sociedade criar uma rede que tenta nos envolver nas suas atitudes. E a esse tipo de coisa, a Bíblia diz, não ameis. Não ameis o mundo, essa maneira de viver do mundo. Essas práticas, esses hábitos, fuja. Ainda que a gente não consiga ser perfeito. Mas nós vamos estar o tempo todo procurando agradar a Deus. Amém, queridos? Ainda que a gente não consiga sempre. Mas o nosso ideal é agradar a Deus. A nossa busca, a nossa direção é agradar a Deus. E o último texto que eu quero ler, poderia ler outros, mas aqui acho que é o suficiente para o nosso propósito. É 1 Coríntios 10, versículos 11 a 13. 1 Coríntios 10, 11 a 13. Veja o que diz a palavra do Senhor aí. Vamos lá? Ora, todas estas coisas lhes sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins. Então fala para o irmão aí, a palavra de Deus emite alertas, avisos para nós, porque o fim dos tempos se aproxima. Olha o 12, fala para o irmão aí, aquele pois que cuida estar em pé, olhe que não caia. Fala para o irmão aí, toma cuidado para não cair. Por quê? Porque o mundo vai tentar nos derrubar, Satanás vai tentar nos derrubar. Por isso que a Bíblia está dizendo, você que está de pé, toma cuidado para não cair. Cair em quê? Vamos lá, ao 13. Não veio sobre vós tentação que não seja humana, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará
tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, ele dará o quê? O escape, para que a possais suportar. Exaltado seja o nome do Senhor. A tentação vai vir, a pressão vai vir, as propostas vão vir. Mas se você estiver ligado em Deus, você vai perceber que Deus dá o escape junto também. Deus te dá a saída, né? Para você não entrar naquela situação, para você não sucumbir, para você não se vender, para você, como cristão, não abrir mão da verdade. O Espírito Santo vai falar naquela hora no seu coração. O Espírito Santo vai te dar a força necessária para enfrentar aquela situação. Então, nós somos, né, chamados, desafiados por Deus a confiar. Porque aqui diz o seguinte, a afirmação é que nós íamos vencer a tentação porque Deus é fiel, diz aqui. Mas fiel é Deus, né? Então, o Senhor é fiel e é Ele que vai nos ajudar nesses momentos difíceis, que essas pressões acontecem, que alguém vai te propor um negócio desonesto para você ganhar um dinheiro mais fácil, que alguém, eu me lembro que um dia eu parei num posto para fazer o abastecimento, e eu sempre peço a nota fiscal paulista, né? E eu tinha passado naquele posto, me parece que uns 3 dias antes, tinha abastecido, mas eles estavam fazendo troca de turno, e ele falou que não dava para emitir a nota. Eu falei, não, tudo bem, eu vou vir aqui, né? Eu sempre estou passando aqui, então eu passo de novo, eu lembro você, para você me dar a nota que eu fizer e a nota que eu tinha direito antes. E quando eu passei, então, naquele posto, o rapaz chegou e olhou assim, nossa, hoje tiraram poucas notas, né? Se abasteceu R$100, mas se você quiser, eu posso te dar uma nota de 3.000. Eu falei, eu agradeço. Não, mas então, você não coloca lá para poder pagar IPVA com a nota paulista, né, coisa e tal? Eu falei, mas não é abastecimento meu, não é honesto. Ah, mas ninguém sabe, Deus sabe, eu falei para ele, né? Então, as propostas vão vir de todo jeito e de todo lado. Agora, cabe a nós, irmãos, entendermos que não podemos entrar nessa dança, que nós não podemos entrar nessa aí, que nós não podemos aceitar essas coisas. Ah, todo mundo faz. Eu até vou pedir nossa liderança depois para a gente dar uma examinada na igreja, que eu achei nossa conta de luz muito alta esse último mês. Tivemos uma conta altíssima, né? E eu falei, meu Senhor, será que fizeram o gato da igreja? Será que alguém está levando nossa energia? Porque tem gente por aí fazendo essas coisas, né, gente? Que disfarçadamente eles fazem ligações que as pessoas nem percebem nos postos. Mas cristãos não fazem isso. Amém, cristão? Nós somos de Deus, nós não entramos na dança de Manaim, nós não entramos na dança de todo mundo, nós não entramos nessa. É igual a nossa mamãe falava quando a gente é pequeno, né? Ô mãe, todo mundo faz, o que a mamãe fala? Fala para o irmão aí, você não é todo mundo. Você é servo de Deus, você é filho de Deus, você é lavado no sangue do Cordeiro. Então a gente não pode entrar nela, todo mundo faz, todo mundo diz, todo mundo reage assim. Não, nós não podemos. Temos que pedir a ajuda de Deus para não entrar em atitudes erradas, buscando nenhum tipo de situação ou vantagem, que não seja uma coisa realmente admitida pelo próprio Deus, né? Então eu quero nesse momento orar com você, clamando a Deus que nos dê força, para não aceitar as propostas, para não aceitar a dança de Manaim. Eu quero até lembrar uma coisa muito importante para você. Fala para o irmão aí, quando você diz não, as coisas que não agradam a Deus, Deus diz sim para a sua vida. E Ele prepara bênçãos para a sua vida. Teve um rei, me parece que o nome dele era Amazias, se eu não estou muito enganado. Acho que não estou enganado, é o rei Amazias mesmo. Esse rei contratou um exército que não agradava a Deus. Ele contratou sírios, na época que era um povo pagão que adorava outros deuses. E aí Deus chegou para aquele rei e falou o seguinte, ó, você não está me servindo com um coração sincero. Porque eu falei que ia dar vitória para vocês, e parece que você não acreditou. Você foi lá e contratou um exército pagão, um exército que não adora o meu nome. E Deus falou para ele, que se ele quisesse ter vitória, ele tinha que abandonar aquele exército. E sabe o que ele falou para Deus? Mas eu já investi.
Ele tinha investido, gente, toneladas de prata para contratar aquele exército. E ele falou, e aí? E o que eu investi? E o que eu gastei? E sabe qual foi a resposta de Deus? Fala para o irmão aí. Deus falou para Amazias e fala para mim e para você. Muito mais tenho eu a te dar. Sempre que você abrir mão de alguma coisa para agradar a Deus, pode ter certeza que Ele tem muito mais para te dar do que aquilo que parece que você perdeu. Às vezes parece que a gente está em desvantagem, parece que a gente perdeu um bom negócio, mas não era um negócio certo. E Deus tem muito mais a te dar do que você poderia ganhar. Até porque a Bíblia diz que quando uma outra ave, ela choca os ovos da perdiz, quando os filhotes crescem, diz a Bíblia, os filhotes fazem o quê? Vão embora. Porque eles veem que não é a mamãe. Não é a mamãe, não é a mamãe. Né? Então a Bíblia diz que a riqueza adquirida na impiedade é como aves que chocam os ovos da perdiz. Parece que ganhou. Aquela ave chega, toma conta do ninho, se coloca em cima do ninho, de repente até uma ave maior matou a mãe daqueles filhotes, e agora ela choca como se fossem dela. Só que a Bíblia diz que quando os filhotes crescem, eles identificam que não é a mamãe, não é a mamãe. E eles vão embora. E a Bíblia diz que riquezas adquiridas impiamente irão embora. Não adianta. Nós temos visto isso, gente. Gente que se diz esperta, que se acha esperta, e até prospera, entre aspas, com coisas erradas, mas depois ele descobre, né, que a ruína dele foi ter feito aquilo. Né? Aí nós temos que entender, como foi lido aqui no começo pelo pastor Fernando, que nós temos um Deus, que Ele opera, ora aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. E em Efésios 1, versículo 3, levanta a mão para o irmão aí e profetiza na vida dele. Está escrito: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou nos lugares celestiais, com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Aleluia. Diga para o irmão, Deus tem tudo preparado para a sua vida. Você não precisa fazer nada errado. Faça as coisas como Deus manda, Ele vai honrar você, porque Ele já tem preparado todas as coisas. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Pai de amor, te agradecemos por essa palavra surpresa dessa noite. Nós estamos, ó Deus, aqui para declarar diante do Senhor que nós não vamos dançar a dança de Manaim, que nós não vamos aceitar a pressão, que nós não vamos admitir trocar a verdade pela mentira, que não vamos admitir trocar aquilo que tem que vir pela dedicação, pelo trabalho, por caminhos, por atalhos que são desonestos. Que nós não vamos sustentar nenhum tipo de imagem através de mentiras, de afirmações que não são verdadeiras. Que nós não vamos, de forma alguma, viver esses valores que estão dominando neste mundo. Não vamos viver com base na vaidade, não vamos viver com base no materialismo, não vamos viver, ó Deus, com base na sensualidade. Senhor, nos ajude, nós queremos te agradar. Ó Deus, nós não queremos dançar a dança de Manaim, ainda que tenhamos que sair correndo entre as carruagens, ainda que tenhamos que sair de certos ambientes, sair de certas rodas em alguns momentos, de certas conversas. Ó Deus, eu te peço, Senhor, nos dá força para, como aquela jovem fez, como a sulamita fez, ó Deus, não admitir entrar na dança de Manaim. Ó Deus, nós oramos nessa noite e declaramos a tua bênção sobre o teu povo. Ó Deus, nós sabemos que o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir.
Mas quando nós rejeitamos a proposta do ladrão, de Satanás, daquilo que é falso, dos mercenários da fé, daqueles que ensinam princípios errados e tentam nos seduzir espiritualmente, quando rejeitamos tudo isso, a tua palavra diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia. Oh, aleluia, 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 aleluia. A tua palavra diz, Senhor, que tu trocaste o nosso lamento em dança e transformaste a nossa tristeza em baile na tua presença. Nós rejeitamos a dança de Manaim e nós vamos bailar com o Senhor, vamos ver o lamento transformar em dança na presença de Deus, em dança que agrada a Deus, em louvor, em adoração, em gratidão, em testemunho. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai, e confiamos que Deus é fiel. Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Chegou aqui um pedido de oração pela vida do pai do nosso presbítero Iratã, que está com um problema sério de coração. Vamos orar então por essa vida também. Rogério. Tá. Sim, estão desviados do evangelho. É Rogério e Edna. Rogério e Edna. Vamos orar. São vidas que pediram oração, passaram, acho que aqui em frente, né? E pediram oração aqui. Então, vamos orar também por essas vidas que estão desviadas, né? E que em breve nós as vejamos na presença de Deus, né? Vamos crer, né? Se pedir oração, vamos orar e crer que Deus vai fazer essa obra. Antes desse encerramento, só quero lembrar você que nesse próximo domingo, né? Nós temos aí também o nosso culto de primícias. Traga, né, o seu dízimo, a sua oferta, consagre, né, ao Senhor, e nós teremos, né, uma palavra muito especial também. É muito importante a gente se entender como servo de Deus, e tem uma palavra que vai levar a sua identidade como cristão, você entender, né, o que Deus tem para você, vai ser muito importante nesse domingo. Então venha participar, vai ser uma grande bênção. Bom, agradeço a todos pela presença. Deus te abençoou nessa noite, meu irmão. Você foi edificado. Se alguém precisar de alguma oração especial, a gente pode orar. Vou pedir para o pastor Fernando, nossos obreiros.